STF acaba de confirmar a prisão e essa notícia gerou desespero na esquerda. Aqui agora, neste exato momento, eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou o PT, a esquerda, o Lula. Aqui agora eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? E neste exato momento também acabou de sair aqui na revista Veja, gente, tá? Uma notícia maravilhosa para Flávio Bolsonaro e a contrapartida, se a notícia é boa para o Flávio Bolsonaro, a revista Veja também acabou de trazer a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Acabou de sair na imprensa, agora é oficial, saiu a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. E eu também vou trazer essa matéria da revista Veja, trazendo aqui essa informação que gerou pânico e desespero na esquerda agora neste exato momento. Também na revista Veja, gente, a revista Veja hoje tá o cross pra cima do Lula e dos aliados do Lula, gente, tá? A revista Veja acabou de explodir a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, gente. Eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Saiu aqui agora na Veja uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada contra o Lulinha e o clima é de desespero dentro do governo Lula. É uma notícia devastadora, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Agora eu vou trazer o melhor comentário que você vai assistir nesse dia de hoje. Eu prometo isso pra vocês, que esse comentário do jornalista Cláudio Dantas é o melhor comentário que você vai assistir nesse dia de hoje. Jair Bolsonaro foi denunciado por cutucar, conversar lá com uma baleia e tal. É, gente, tá? Pra vocês verem como que a justiça é cega nesse país. Mas pra uns, pra outros a justiça funciona muito, muito que bem. É o melhor comentário de hoje, gente, tá? Vejam só. Então, assim, nós estamos diante de uma situação que ela não é normal. O Jair Bolsonaro foi denunciado até por cutucar uma baleia. Nem cutucou, por estar perto de uma baleia, deve ter falado com a baleia. E foi alvo de uma investigação. A baleia que chega. Da baleia. Teve negócio de joia. Tudo isso foi arquivado. Mal conseguiram condená-lo por um golpe que não existiu, mesmo sem prova. Pegaram lá o ajudante de ordem dele lá, o Mauro Cid, espremeram ele, ameaçaram prender a família dele, bagunçaram ele, falaram assim, fala alguma coisa. Falou uma opção de porcaria e isso foi usado para prender ex-ministros, generais, almirantes, ex-assessor e o presidente e o ex-presidente da República. Eu fico aqui realmente me perguntando, o que falta para essa gente acordar? E o mais incrível é que, claro, se isso é bombardeado todo dia, as pessoas vão acreditando. Você tem o Lula dentro do gabinete convocado, do gabinete presidencial, é institucional, não é um encontro privado, é institucional. O cara recebeu institucional ali, né? Quer dizer, não é que o institucional seja legal, né? Não, é uma agenda secreta, não registrada, com um ex-ministro lobista no meio, com o diretor do Banco Central também fora da agenda, quer dizer, é uma agenda oculta, um encontro obscuro dentro do gabinete presidencial. Que coisa pior que isso? Isso por si só já deveria gerar um impeachment do Lula, cara. Pessoal Nutella aí, tô fora. Nutelinha. É? Nutelinha, né? Direita Nutella. Ele viajou com não sei quem, ele foi na casa do Beltrano, do Ciclano, aí recebeu dinheiro pra financiar o filme. Parece até que não conhecem a República do Bostil. Zema, acorde, ratinho. Tá aí, gente. Cláudio Dantas, né? Expôs mais uma vez ministros da Suprema Corte, gente. Ficou muito bem claro aqui que ele expôs ministros da Suprema Corte que fizeram de tudo, né, para condenar Jair Messias Bolsonaro e aliados, e claro, sobrou até pro Lula, que realmente recebeu o Vorcaro. É institucional. Quando um presidente da República recebe alguém, isso é institucional, né? Não é o Lula, é o presidente do Brasil. Gente, tá? Mas pra militância de esquerda, pra imprensa de esquerda, tá todo mundo caladinho, né?
Lula aconselhando o Vorcaro a não vender o banco, né? Continuar, né? Dando prejuízo. Eu não vi nenhum jornalista de esquerda falando sobre essa questão, mas o áudio do Flávio, que cometeu um crime horrendo, né? Por não mexer com dinheiro público, né? Dinheiro privado. Ai, gente, a gente fica furiosa. E agora, gente, a revista Veja trouxe aqui uma notícia que não deve ter deixado o Lula muito feliz, não. Flávio Bolsonaro mantém força nas redes sociais, mesmo após repercussão no caso Márcia. Agora tá dando para vocês entenderem por que o Lula tá desesperado para regulamentar as redes sociais? E o Lula já vem tentando fazer isso há muito, muito tempo, só que agora chegou a eleição, né? Então o Lula foi lá, já que eu não consigo através do Congresso, vou lá, uma canetada. Decreto. Vai que cola, né? Mas parece que vão derrubar. É o desespero, gente, tá? É o desespero. O Lula ficou tão desesperado que foi pedir ajuda até para Xi Jinping. Quem não lembra, né? Lembra da Janja do Xi Jinping pedindo desesperado, né, para o Xi Jinping ajudar a regulamentar as redes sociais aqui no Brasil. Vejam o nível do desespero do Lula. Tá aqui, gente, para a tristeza do Lula, mesmo após a repercussão envolvendo sua relação com o Daniel Vorcaro, né, no Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro segue mantendo forte desempenho nas redes sociais. Segundo o levantamento da Bits, o parlamentar registrou 8,8 milhões de interações em seus perfis oficiais no Instagram, TikTok, X, Facebook, nos 10 dias seguintes à divulgação da reportagem do The Intercept, né, blogzinho de extrema esquerda que tentou derrubar o Flávio, mas o Flávio acabou ficando mais forte do que nunca, gente. Tá aqui desespero. Essa cambada deve estar desesperada. O desempenho, segundo o levantamento, reforça a capacidade de mobilização do eleitorado bolsonarista nas redes sociais, mesmo em cenários de pressão negativa, né? O melhor desempenho ocorreu em 15 de maio, impulsionado, né, por uma publicação sobre a carga tributária e combate ao crime organizado. Combate ao crime organizado, aquilo que o Lula sempre se lixou, né? Crime organizado, o Lula sempre deu uma banana pro crime organizado aqui no Brasil. Tá aí, gente. Flávio Bolsonaro segue fortíssimo nas redes sociais para desespero de Lula, que tá aí tentando regulamentar aí as redes sociais através de um decreto. E agora chegou a vez dele, gente. Silvio Navarro detonou e destruiu Lula sem dó e nem piedade. E o motivo? Escândalo de corrupção envolvendo Lula da Silva. Vocês vão entender, assistam até o finalzinho. Eu não vou entrar no meu caso, mas a Lava Jato foi a grande mentira do século XXI nesse país. E os meios de comunicação fomentaram dois monstros, chamado Moro e chamado Dallagnol, e que depois não provaram nada. Quebraram muitas empresas, porque quando uma empresa pratica o ato de corrupção, você prende o dono da empresa e deixa a empresa gerando emprego. Mas aqui o objetivo era quebrar as empresas a serviço de quem? 4 milhões de empregos foram desmontados com todo aquele episódio da Lava Jato. A serviço de quem? Então eu não vi ninguém pedir desculpa. Ninguém pede desculpa nesse país. Sabe, os meios de comunicação poderia demorar 50 anos para reconhecer, pedir desculpa no regime militar. Sim. E agora eles vão demorar mais 50 para pedir desculpa o que fizeram com o monstro da Lava Jato. A mentira deslavada que foi montada de gente que tinha desejo de assumir o poder nesse país. Por essa régua, o PT, por exemplo, vai levar 50 anos para pedir desculpa por ter roubado o Brasil. O mensalão, o petrolão, o roubo aos aposentados, tem uma sequência de escândalos aumentativos. Se eu começar a enumerá-los, listá-los aqui desde 2003, quando Lula e o PT chegaram ao poder em Brasília, até esse governo Lula 3, bom, imagine o tamanho desse vídeo. Lula, a Lava Jato foi a maior operação anticorrupção da história do Brasil e talvez do continente, talvez do mundo. 7 anos, 80 fases colocando bandidos na cadeia.
7 anos varrendo a corrupção institucionalizada nos governos do PT. Que cara de pau é essa de dizer que foi uma armação, uma montagem? Então quer dizer que aquele apartamento cofre do Gedel com mais de 50 milhões de reais era o quê? Ilusão de ótica? E o dinheiro foi parar nas contas na Suíça como? Sozinho? Saía do caixa da Petrobras e ia voando o dinheiro por vontade própria até uma conta na Europa. É mais ou menos isso que aconteceu? Não foi isso que o Antônio Palocci disse na delação. Não foi isso que Marcelo Odebrecht, aliás, a delação enorme da Odebrecht. Não foi isso que Ricardo da UTC disse. Não foi isso que os outros empreiteiros disseram. Tá esquisito, Lula. Eu acho que não cola mais o papo de eu não sabia, não aconteceu nada. Olha, quando você diz que deve demitir o dono da empresa em caso de corrupção, bom, o Brasil, eu espero que vá demiti-lo no dia 4 de outubro. E você passou um bom tempo, ainda que a cela fosse gourmet, preso por corrupção. Nossa Deus! Silvio Navarro, hein? Que belíssimo comentário do Silvio, gente. Um dos melhores até hoje. Hoje ele estava inspirado, hein? Estava inspirado o Silvio Navarro. Ou seja, o Lula está a todo vapor em campanha. Ele quer se fazer de coitadinho, de anjinho, de inocente, injustiçado. Pior, gente, que tem gente que acredita. Pior que cola. Tem gente que acredita que Lula é inocente. Tem gente que acredita que aquele bando de criminosos que, inclusive, confessaram que roubaram, que, inclusive, foram presos, que hoje estão aí arrotando que foram injustiçados, que eram inocentes, que foram condenados injustamente, aquele monte de dinheiro em paraísos fiscais, muita gente confessando que roubou, que devolveu dinheiro, inclusive que a STF depois foi lá e devolveu o dinheiro para os bandidos. O Silvio esqueceu de mencionar o Joesley Batista também, que delatou o Lula, delatou a Dilma, disse que deu dinheiro para eles. E é muito dinheiro, gente do céu. Um dos maiores escândalos de corrupção da face da terra. E o Lula tem a pachorra de dizer que foi a maior injustiça da face da terra. O Lula realmente tem certeza, ele não pensa, ele tem certeza que nós somos trouxas, porque é a única justificativa, gente. O Lula, ele tem a certeza que a gente é um bando de trouxa, porque não tem lógica. Vamos lá, gente. E agora, próprio integrante de dentro do governo Lula reconhecendo, admitindo que Lula precisa ter mais humildade e começar a falar a verdade, para início. Aliado de Lula diz que ele precisa ter a humildade de reconhecer desaprovação do eleitorado. Ou seja, a primeira coisa, o Lula precisa reconhecer que está sendo desaprovado, que esse desgoverno dele, fracassado, está sendo desaprovado. Mas o Lula não reconhece. Para o Lula, gente, tá? Esse desgoverno para ele é a 8ª maravilha do mundo. Pro Lula, na cabeça do Lula, o Brasil é uma Suíça, país de primeiro mundo, transporte de primeiro mundo. Quando a gente vai no hospital, o atendimento é de primeira classe, primeiro mundo. E a segurança, a gente pode sair 1, 2 horas da manhã, a gente vai voltar tranquilo para casa, que nenhum bandido vai nos assaltar. O Lula vive nesse país de Nárnia. Para ele, a gente vive numa Suíça. Aí o próprio aliado dizendo, Lula, tem que cair a ficha, cara. Admite. Você tá desaprovado. Gente, o trem tá tão feio que os próprios aliados do Lula estão esfregando que o Lula é desaprovado na cara dele. O ex-ministro da Educação, Camilo Santana, admitiu que o governo do Lula enfrenta dificuldades para reconquistar a popularidade e afirmou que o petista precisa ter a humildade para reconhecer os erros diante da insatisfação do eleitorado. As sucessivas pesquisas de opinião apontam uma desaprovação maior do que aprovação. Uma pesquisa atrás da outra e a desaprovação do Lula só subindo. Para o ex-governador do Ceará, o 3º mandato de Lula criou uma expectativa elevada na população, mas não conseguiu repetir os resultados econômicos vistos nos governos anteriores do petista.
Para ele teve coisa boa nos governos anteriores, né? Ou seja, o Lula não prometeu, não cumpriu o que prometeu e o eleitorado tá muito insatisfeito. Mas tá insatisfeito demais, né? Porque a única coisa que o Lula fez durante essa última gestão foi enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. E claro, né? Mais corrupção. Roubalheiras sem precedentes no escândalo dos velhinhos do INSS, que foram as marcas registradas do Lula, né? Corrupção e não cumprir com as suas promessas. E o Brasil pagando o maior imposto do mundo. É mais uma herança maldita que o Lula vai deixar ao povo brasileiro. Se Deus quiser, a partir de janeiro tem Flávio Bolsonaro. E agora, já vamos falar sobre Lulinha? Matéria da revista Veja, depoimento na Polícia Federal piora a situação da amiga de Lulinha. E não só para a amiga, mas para o Lulinha também, que é a próxima matéria que eu vou trazer para vocês. Então tá aqui. Segundo aqui a revista Veja, vejam só que, ó, a manchete aqui já tá explicando pra gente. A empresária Roberta Luxinger apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo do INSS. Resumindo o que pode ter acontecido, a Polícia Federal já vem investigando, gente, tá? Careca do INSS, Roberta Luxinger, Lulinha, esses criminosos aí que saquearam os velhinhos do Brasil. A Polícia Federal já vinha fazendo investigações há meses. Meses. Eles já tinham acesso a várias provas. Eles já tinham acesso a muita coisa. E basicamente o que a Roberta Luxinger foi lá, foi fazer o quê? Mentir. Ó, apresentou uma história inverídica, ou seja, se é inverídico é porque mentiu. Ela provavelmente deve ter mentido em algo que a Polícia Federal já estava com a prova nas mãos. E com isso, ao decidir mentir para a Polícia Federal, no caso do escândalo do INSS, ela acabou piorando ainda mais a sua situação, que já estava caótica. Piorou drasticamente. É aquele negócio. Eu acho que ela esqueceu, né, que a Polícia Federal já vinha fazendo investigações, já tinha acesso a várias provas. Ou seja, a amiga do Lulinha, a best friend, se ferrou e se lascou ao mentir para a Polícia Federal e para o ministro André Mendonça. E a coisa só piora, gente, tá? Tá só caindo ladeira abaixo. Explosivo, revista Veja diz que vem chumbo grosso contra o Lulinha no caso do INSS. O que diz aqui a matéria? Depois do careca do INSS, teria chegado a vez do cabelo do INSS, não se sabe o certo o que virá, mas no circuito policial e judicial fala-se em bomba atômica. De acordo com a revista Veja, na coluna Radar, assinada por Robson Bonin, a coisa tá ficando gris pro Lulinha, tá? Filho do presidente. A coisa tá ficando drástica, difícil pro Lulinha, filho do Lula do PT. Reportagem da publicação da Editora Brasil, a PF encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, filho de Lula, com investigados pelas fraudes do INSS. Coisa grande. Segundo a Veja, o ministro André Mendonça, relator do caso do INSS, avalia abrir um procedimento sobre obstrução de justiça contra Lulinha e seus aliados no governo. Então, segundo a revista Veja, o André Mendonça avalia abrir um procedimento sobre obstrução de justiça contra o Lulinha e seus aliados. Porque a revista Veja soltou uma bomba de que a Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras. A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, filho de Lula, com investigados pelas fraudes do INSS. Segundo a revista Veja, ó, é coisa grande que pode complicar drasticamente a situação do Lulinha. E falando, gente, tá? Em prisão, falando em decisão, o STF, gente, tá? Acabou de confirmar prisão da grande aliada do Lula da Silva, gente, tá? Flávio Dino, quem diria, hein, gente? Aqui me surpreendeu, viu?
eu confesso para vocês que me surpreendeu. O ministro Flávio Dino negou liberdade a Deolane Bezerra por suspeita de ligação com o PCC, gente, tá? Nem o Flávio Dino aceitou lá o habeas corpus e ela, então, continua presa, gente, tá? A prisão foi mantida da aliada, né, do Lula, aquela que fez propaganda aí pro Lula. Só que tem uma notícia aqui, gente, tá? Que me deixou de queixo caído, que é essa que está aqui na sua tela. Prestem atenção, tem até vídeo e tudo. Vocês acreditam, gente, que a irmã da Deolane Bezerra tá basicamente colocando a culpa da prisão dela, da Deolane Bezerra, ela tá colocando a culpa no Lula? Vocês acreditam que a irmã, que é essa que tá de branco aqui, ela é irmã da outra lá da Deolane? Vocês acreditam que a irmã da Deolane Bezerra tá colocando a culpa da prisão dela no Lula? Basicamente é isso que ela tá fazendo. Irmã de Deolane liga a prisão da influenciadora a apoio de Lula. Ela basicamente está dizendo o seguinte: minha irmã só está presa porque apoiou Lula da Silva. Tá acreditando não, gente? Ela teve a pachorra de fazer isso. Tá aqui o vídeo, ó. Essa aqui é a irmã da Deolane. Deixa eu colocar aqui maior. Porque assim, gente, é muito... Vejam só, é o desespero. É o desespero. Emocionada, a irmã de Deolane Bezerra faz forte desabafo e cita o Lula ao justificar a prisão da influenciadora. Para ela, a culpa da Deolane Bezerra tá hoje atrás das grades, na cadeia. Para ela, é por causa do Lula. Vocês vão entender assistindo tudo. Vejam só. Eu preciso falar enquanto eu ainda posso. Por favor, vejam esse vídeo até o final. Você gostando ou não da Deolane. Seja humano e escute. Havia uma menina que acreditava na democracia. Uma menina que acreditava em um país livre. Que qualquer cidadão poderia expor sua posição política sem medo. Mas essa não é a realidade do nosso país. No dia 24 de abril de 2022, Deolane decidiu se posicionar politicamente. Naquela terça-feira, esteve ao lado do então candidato a presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ela acreditava naquilo que defendia. Ela acreditava no governo do atual presidente. 6 dias depois daquele encontro, no dia 2 de maio de 2022, um ofício foi enviado pelo Ministério Público de São Paulo. Curiosamente, embora já se soubesse desde de dezembro de 2021 que ela havia atuado como advogada criminalista para uma pessoa investigada, exercício legítimo da profissão, garantido pela Constituição Federal, a lei maior desse país. Mas somente naquele momento surgiu o interesse de instaurar um inquérito policial. Você pode provar, Daniela, o que você está falando? Sim, está nos autos. No dia 2 de maio, 6 dias depois do encontro dela com o então presidente da República, um ofício foi enviado ao Ministério Público para que o inquérito fosse aberto em seu nome. E o ofício foi aceito? Sim, o ofício foi aceito. E exatamente no dia 24 de maio de 2022, apenas 30 dias depois dela demonstrar publicamente a sua posição política, o inquérito foi oficialmente instaurado. Você pode provar, Daniela? Sim, eu posso estar nos autos do processo. E depois disso? Depois dessa instauração de inquérito? O que aconteceu? Silêncio. Nenhuma intimação. Não pediram nenhum esclarecimento. Não deram nenhuma oportunidade real de defesa para minha irmã. E apenas 4 anos depois de espera, enquanto eles devassaram sua vida fiscal, a vida familiar, a vida dos filhos dela, a vida da minha mãe, a minha vida e a vida da minha irmã. Que coisa, hein, gente? Então, segundo a irmã da Deolane Bezerra, basicamente o que eu tô entendendo aqui, ela tá dizendo, olha, foi só ela apoiar o Lula que começaram a persegui-la, que começaram a instaurar processo, que começaram a perseguição. Basicamente ela dizendo que, olha, minha irmã está presa por causa do Lula, por ter apoiado o Lula da Silva. E aí, gente, o que é que vocês acharam aqui dessa história da irmã da Deolane Bezerra? Vocês acham que ela está presa por causa do Lula, por ter apoiado o Lula? Ou porque lavou muito dinheiro para o crime organizado, segundo aí as investigações? E aí? O que vocês acham disso aqui, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o fato dela ter apoiado o Lula
piorou a situação. Tipo assim, é como se ela tivesse colocado um holofote pra cima dela, que segundo as investigações, né, ela já estava sendo investigada antes mesmo de aparecer lá no vídeo com o Lula. Vocês acham que estar ao lado do Lula chamou os holofotes para ela? Gente, queria a opinião sincera de vocês. Porque assim, gente, ao que tudo indica, boa bisca não é mesmo, né? Porque depois do vídeo que eu vi dela dizendo que gostava de defender bandido, gosta de bandido, gosta de defender. Pelo amor de Deus, gente, tá? Me digam com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Foi defender bandido e acabou aonde? Atrás das grades, né? Que inclusive, gente, ó, ela idolatra o Lula, tá? Idolatra. É Deus no céu e Lula na terra. E hoje, que fim, hein? Que fim trágico de Deolane Bezerra, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Uma hora dessa o dinheiro não vale de nada, né? Pressionada. Rony Gabriel acaba de jogar um balde de água fria na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Rony Gabriel acaba de confirmar a pior notícia para o Lula, mas não é só uma, 2 ou 3 notícias terríveis para o Lula, não. Combo de notícia terrível para o Lula. Lula, se assistir esse vídeo aqui, vai ter um infarto fulminante. Vocês vão entender o motivo, vejam só. Lula recebeu um banho de água fria e seus marqueteiros entraram em modo desespero. Dentro dessa história, pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar os detalhes. Conversas de Flávio com Vorcaro têm efeito limitado em apoio à candidatura, aponta a Datafolha. Saíram as novas pesquisas e elas mostram algo muito além daquilo que os números estão dizendo. O primeiro ponto é porque o PT gastou 514 mil para impulsionar posts após áudio de Flávio com Vorcaro. A repercussão parecia negativa, o Lula tinha certeza de que ia ser um banho de água fria e que Flávio já estava derrotado. Para variar, saiu uma pesquisa onde os pesquisadores colocavam um áudio do Flávio antes do pesquisado responder a pergunta. E mesmo assim os resultados não foram satisfatórios para o Lula. Aqui é a pesquisa da GERP, a última que saiu agora entre o dia 18 e 21 de maio, depois do tal do áudio. E aqui aponta um empate técnico de 47% com Flávio à frente e Lula em segundo. E olha que interessante, nos outros cenários, o Romeu Zema chega só a 34%, Ciro Gomes 31% e Caiado 32% anti-Lula. O que isso diz? Muito simples. O efeito que o PT tentou criar quando impulsionou esse dinheiro todo, né, na campanha difamatória contra o Flávio Bolsonaro, um efeito para fortalecer a narrativa de Zema, Caiado e de outras figuras de que o Flávio não tinha mais condições de derrotar o PT. E para isso precisava trocar o candidato. Só que o que as pesquisas continuam dizendo é exatamente o contrário, porque o Flávio é o único que tem condições de derrotar Lula. Aí você vai dizer, não, Rony, mas é só a pesquisa da GERP. Tá bom, vamos lá. Essa aqui é a pesquisa da Datafolha. Aqui, empate geral em 45% dos dois. E pós o áudio, 47% a 43%. Só que o detalhe é o seguinte, isso é empate técnico, pois são 2 pontos percentuais de margem de erro. Isso significa que, tecnicamente, para um instituto de pesquisa, o resultado ainda pode ser esse e apenas teve uma mudança no empate técnico. O Lula tinha certeza que ia avançar acima da margem de erro para afundar de vez o Flávio e os outros começarem a bater no Flávio e a derrubar a candidatura dele. A gente viu um monte de gente, outros presidenciáveis, muitos influenciadores, inclusive muitos que foram pagos pelo Vorcaro, muito estranho essa história, atacando o Flávio diretamente. E o resultado? Margem de erro. Pra vocês terem ideia, essa pesquisa GEP anterior, né? Quando o Flávio batia 50, Lula 43, e ambos ainda estavam empatados na margem de erro. Ou seja, continua a mesma coisa. A pesquisa futura, que é uma terceira que eu tô trazendo para vocês, exatamente o mesmo resultado. Lula e Flávio empatados na margem de erro, enquanto contra Caiado Lula ganha de lavada, de Romeu Zema ganha de lavada, e de Michele Bolsonaro ele tá um pouco acima da margem de erro. O que tudo isso significa? Significa que o cenário daqui para frente não é nada favorável ao Lula. E ele precisava de uma vantagem muito maior depois de tudo isso, e de fato ele se mantesse no jogo, porque faltam 4 meses e meio para a eleição. E olha só que interessante, sai a notícia de que o Trump convida Flávio Bolsonaro para uma visita à Casa Branca. O convite foi feito logo depois do Lula visitar o Donald Trump. O governo já está avaliando como ruim essa reunião, mas diz que não vai impedir o encontro. Ou seja, passou todo o furacão, um furacão que serviu inclusive para mostrar quem de fato ainda está aqui, quem de fato estava só esperando um deslize do Flávio para abandoná-lo, né, e seguir certinho a cartilha do Lula, mas também serviu para divulgar o filme do Bolsonaro. Um filme esse que vai ser lançado
em setembro, é o que tudo indica. E todo o Brasil vai querer assistir. E vai por mim. Esse filme vai mexer nas pesquisas positivamente para o Flávio. Por isso, o modo de desespero do PT agora é tentar de todas as formas impedir para que esse filme não venha para o Brasil. Até porque ficou muito bem explicado de que não havia crime, né, na conversa do Flávio com o Vorcar. Mesmo com uma paulada após a outra, mesmo com toda a imprensa, toda a máquina do PT, dinheiro colocado para impulsionar isso, o Flávio ainda apareceu à frente do Lula nas últimas pesquisas. A ideia deles era acabar com o risco que o Lula corria nessas eleições. Bom, não deu certo. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal. Não deu certo e piorou drasticamente a situação pro Lula, né, gente, tá? Piorou, mesmo o Lula e o PT jorrando muito dinheiro para tentar fazer propaganda desse desgoverno, né? Para tentar parecer que o Lula trabalhou, para tentar parecer que o Lula fez alguma coisa, mesmo assim não adianta, gente. O Lula não consegue passar o Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas, e essa situação está gerando pânico e desespero na equipe de campanha e no próprio Lula da Silva, gente, tá? Sim, muito. Lula ligou o modo desespero de uma forma tão desesperada que o Lula tomou mais uma decisão para tentar estancar essa sangria. Qual que é? Qual o meio? Qual a forma que o Lula encontrou? Gente, vamos regulamentar as redes sociais, vamos tentar dar uma diminuída aí na galera, porque o Flávio Bolsonaro, né, o pessoal da direita, eles têm um alcance muito grande nas redes sociais, vamos tentar controlar, vamos tentar estancar essa sangria para ver se eu consigo aí dar uma mudada nessas pesquisas, gente, tá? Sim, o Lula ligou o modo desespero. E agora, vejam só o plano do Lula com esta regulamentação das redes sociais. Se vocês acham que tá ruim agora, vai piorar drasticamente. E tudo isso é o desespero do Lula para se perpetuar no poder. Vejam o que o Lula está planejando para nós nas redes sociais. Vejam só. O que o governo agora está fazendo é colocando a cereja do bolo do julgamento que o STF fez em 2025 sobre a tal da regulação das redes. Ali o STF fixou diversas regras, etc, e faltava qual era o órgão que vai fiscalizar as regras criadas pelo STF. Agora o Lula, né, vai lá e, numa canetada, coloca esse órgão atrelado ao Ministério da Justiça. É óbvio que isso não é possível de ser feito, é óbvio que isso não apenas eu considero inconstitucional, como considero algo atentatório a correção, né, a transparência dessas eleições. Porque, veja, um órgão atrelado ao Ministério da Justiça do Lula, que é submetido ao Lula, vai fiscalizar a lisura das eleições nas quais o Lula vai participar como candidato. Então é mais ou menos o seguinte, põe lá Palmeiras e Corinthians em campo e entra o árbitro vestido com a camisa do Corinthians. Porque o Ministério da Justiça é quem vai dizer quais são as regras adequadas ou não dentro do ambiente do debate político e público promovido pelas redes sociais. É o Ministério da Justiça quem vai dizer, portanto, quem está cumprindo a regra, quem merece ou não punição, e o Ministério da Justiça está torcendo para o Lula, que é candidato. Quer dizer, você percebe onde nós estamos? A gente vai participar de uma eleição em que aquele que pune quem errou, ou as redes que erraram, ou que devem tirar esse ou aquele conteúdo, é submetido a um dos candidatos. Como é que a gente pode viver uma eleição limpa dessa maneira? Como é que é possível dizer que está havendo a transparência? Como é que me coloca o pilili, aquele negócio ridículo esses dias que a gente viu aqui, fazendo cena, se a gente tem situações como essas a serem experimentadas por nós nos próximos meses durante as eleições? Como é que esse PT tem coragem de dizer que o problema dessas eleições é um filme do Jair Bolsonaro que vai ser lançado em setembro e pede que o filme deixe de ser lançado, seja proibido? Então, é lamentável, mas nós estamos às voltas com um STF consorciado ao Lula, ao governo Lula, me parece, para impedir que as eleições sejam transparentes e limpas. Se isso for, se esse decreto do Lula seguir adiante, é isso que vai acontecer. O árbitro, o Ministério da Justiça, vai ser aquele que vai dizer o que pode e o que não pode, submetido ao candidato Lula. Gente, isso chama-se desespero, né? Que nível chegou o desespero do Lula, né? Colocar um órgão, né, subordinado ao Ministério da Justiça que é subordinado pelo Lula da Silva,
Tudo junto e misturado, né? Só eles vão decidir o que pode e o que não pode durante as eleições presidenciais. É a República das Bananas. Normalmente uma notícia como essa é comum a gente ver na Venezuela, na Rússia, na Coreia do Norte, na China. Esse tipo de notícia, gente, tá? Órgão atrelado ao governo, fiscalizando, isso é coisa que acontece em países que pairam na ditadura. Agora aqui ainda é uma democracia, pelo menos a gente pensa que é, né? Mas depois dessa decisão do Lula, pra mim, gente, tá? É desespero. O Lula chegou o nível do desespero chegou num ponto tão, assim, alarmante pra ele ter tomado uma decisão dessa. Na verdade, essa decisão dele foi um tapa na cara da sociedade, né? É subestimar a inteligência do povo brasileiro. Se o povo realmente tá achando que vai ter algum tipo de isenção, né, nas decisões desse órgão, esse órgão subordinado ao Ministério da Justiça, que é subordinado ao presidente da República. Pelo amor de Deus, gente. É subestimar. Eu acho que eles pensam que na nossa testa deve estar escrito trouxa, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação.